aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nesse domingão falando sobre o Hall da Fama do basquete. Ontem, no sábado, tivemos a cerimônia do Hall da Fama do basquete. Foi uma cerimônia muito bonita. É sempre especial acompanhar a cerimônia do Hall da Fama porque, cara, é simplesmente a maior honraria, a maior homenagem que um jogador, que uma jogadora, que um treinador, que uma treinadora podem receber. Você ter uma carreira digna de Hall da Fama é muito difícil. É muito difícil. Então, é especial pra caramba. E essa classe de 2023 do Hall da Fama é uma classe especial demais pra mim. Porque é uma classe que conta com nomes que marcaram essa era moderna do basquete. Não só na NBA, mas na WNBA também. E eu tive o prazer de acompanhar uma boa parte da carreira dos principais nomes dessa classe de 2023. É uma classe que conta com nomes como Paul Gasol, Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Greg Popovich, Becky Hammon, da WNBA, né, que é uma mulher espetacular, que eu sou fã, né, a carreira da Becky Hammon como jogadora e a carreira como treinadora é coisa de louco, cara. É coisa de louco. Então, é uma classe especial pra mim. Eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho da trajetória desses nomes. Eu não vou falar de todos os nomes que foram, né, introduzidos ao Hall da Fama, né, em 2023, porque tem muito treinador do basquete universitário que eu, sinceramente, não conheço, mas eu vou falar um pouquinho da trajetória dos principais nomes dessa classe de 2023 do Hall da Fama. Eu espero que vocês gostem e vamos começar, né? Vamos começar. Só vou pedir para você deixar o like, né, que é muito importante, e vou pedir para você também se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Vamos começar esse vídeo, essa pequena homenagem, né? Essa pequena homenagem com o Dwayne Wade. O Dwayne Wade, ele jogou a maior parte da sua carreira no Miami Heat, né? Onde ele é ídolo máximo da franquia. Só que ele também jogou em Cleveland e também jogou no Chicago Bulls durante os seus 16 anos, né, de carreira. Ele é considerado um dos maiores shooting guards de todos os tempos. Né, o Dwayne Wade ele encerrou a sua carreira na NBA com médias de 22 pontos, 4,7 rebotes e 5,4 assistências. Né? Foi um monstro na NBA. Um monstro, um dos jogadores mais divertidos que eu já assisti. Um dos shooting guards que mais marcaram época na NBA. É um cara que quando chegou na liga, ele era muito comparado ao Michael Jordan, né? Porque ele tinha algumas jogadas que pareciam muito com o Jordan, né? Ele mesmo já falou que ele se inspirou muito no Michael Jordan quando ele começou a jogar basquete. E é um cara que aos poucos ele foi, sabe? Ele foi colocando o seu próprio estilo de jogo e hoje tem muito jogador que se inspira no Dwayne Wade, né? O Donovan Mitchell, acho que é o maior exemplo disso, né? O Donovan Mitchell, ele chegou na liga sendo muito comparado ao Dwayne Wade. Então, é muito legal ver que um jogador consegue se tornar uma referência. E o Dwayne Wade ele se tornou uma grande referência, né? O Dwayne Wade ele foi 3 vezes campeão da NBA. Ele foi MVP das finais de 2006, onde ele foi campeão ao lado do Shaquille O'Neal. Então, é muito difícil você ser campeão jogando com o Shaq e ser o MVP ao invés do Shaq. Pergunta pro Kobe se é fácil. O Kobe não conseguiu ser MVP das finais jogando ao lado do Shaq. Tá bom que o Shaq que jogou com o Wade não era o mesmo Shaq que jogou com o Kobe, né? Era um Shaq acima do peso, que não tinha o mesmo impacto, mas ainda é o Shaq. Então, tem muito mérito em você ser o MVP das finais jogando ao lado do Shaq. Tem muito mérito aí.
Ele nunca foi MVP da temporada regular, né, o que é um dos grandes absurdos da história da NBA, ele nunca ter levado o MVP da temporada regular. Só que ele já foi cestinha da NBA na temporada 2008-2009, ele foi cestinha. Ele foi 13 vezes selecionado para o All-Star Game, 8 vezes ao NBA e ele levou a medalha de ouro, né, a medalha de ouro olímpica em 2008, né, com o famoso Redeem Team, né, com o time da redenção, né? O Wade, ele é um monstro, né, cara? Um dos jogadores mais decisivos que eu já vi. Um cara que, ao lado do LeBron, montou uma das grandes duplas da história da NBA e é um jogador que tem um espaço no coração de todo fã da NBA. Não tem jeito, não tem jeito. Dwyane Wade foi monstruoso e merece demais, né? Merece demais estar no Hall da Fama do basquete. Próximo jogador que eu irei falar aqui é um dos meus jogadores favoritos, né? Um cara que tem um espaço enorme no meu coração. Dirk Nowitzki, né? O Nowitzki, ele passou 21 anos jogando no Dallas Mavericks. Ele jogou a carreira inteira no Dallas e é, de longe, o maior ídolo, o maior jogador da história da franquia. Não é à toa que o cara recebeu uma estátua no ginásio do Dallas Mavericks. É impressionante o que ele fez no Dallas Mavericks, né? Ele foi campeão em Dallas em 2011, né? O único título da história do Dallas Mavericks foi conquistado com o Dirk Nowitzki, né? Com o Nowitzki liderando a franquia. Foi MVP dessas finais, inclusive. Foi MVP da temporada 2006-2007, né? Onde jogou pra caramba. Foi 14 vezes All-Star, 12 vezes All-NBA. Ele é atualmente o sexto maior cestinha da história da NBA. Ele encerrou a sua carreira com médias de 20,7 pontos, 7,5 rebotes e 38% na linha de 3. O Nowitzki, ele é responsável pela maior revolução da posição de power forward no basquete mundial. Se hoje estamos vendo power forward, alas pivôs, chutando para 3, espaçando a quadra, trabalhando muito mais fora do garrafão do que dentro do garrafão, tem muito dedo do Dirk Nowitzki nisso. Ele foi um revolucionário do jogo, um revolucionário da posição. Um cara que é espetacular. Um jogador que por muitas vezes foi subestimado na NBA, só que é, cara, tranquilamente um dos maiores jogadores da história do basquete. O Nowitzki, ele foi incrível, cara. Como eu gostava de ver o Nowitzki. Como eu gostava de ver esse cara jogando. Como eu gostava. E ele ainda terminou a sua carreira sendo o mentor do Luka, né? Do Luka Doncic, que hoje tem potencial de assumir o posto de maior jogador da história do Dallas. Então é muito legal ver a importância do Nowitzki não só dentro de quadra, mas também como um mentor, né? Como um cara que, sabe, conseguiu ajudar muito na lapidação de um dos grandes nomes da NBA atual. Então, eu sou muito fã do Nowitzki, muito fã do Nowitzki. É um cara muito carismático, né? Apesar dele ser alemão e o alemão ter essa fama de ser né, um povo gelado, que não sente muita emoção, o Nowitzki, ele é um cara muito emotivo, ele é um cara muito carismático. Então, foi muito legal acompanhar, né, o Nowitzki. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho do auge dele, então foi muito bacana acompanhar. E foi muito legal ver ele sendo introduzido ao Hall da Fama. Então, Dirk Nowitzki é mais um nome que foi introduzido no Hall da Fama na cerimônia de ontem. O próximo jogador que eu irei falar aqui, né, que eu irei fazer um breve resumo da carreira, é o Tony Parker. O Tony Parker, ele passou 17 das suas 18 temporadas na NBA jogando no San Antonio Spurs. Na última temporada, ele foi para o Charlotte Hornets, onde ele acabou se aposentando, o que foi uma bizarrice, na minha opinião. É inacreditável, né, que o Tony Parker não tenha se aposentado no San Antonio Spurs, mas
infelizmente aconteceu. Jogando no Spurs, ele foi 4 vezes campeão e foi MVP das finais de 2006 e 2007. Então, é um cara que foi crucial para os títulos dessa geração de ouro do San Antonio Spurs. Ele foi 6 vezes selecionado para o All-Star, foi 4 vezes All-NBA e ele levou a seleção francesa a 4 medalhas do Eurobasket, sendo uma delas de ouro, né? O Tony Parker, ele encerrou a sua carreira com 15,5 pontos de média e 5,6 assistências e é considerado um dos maiores jogadores da história do San Antonio Spurs. Ele é considerado um dos maiores jogadores europeus de todos os tempos e é membro do Hall da Fama do basquete, cara. O Tony Parker, ele nunca foi um jogador muito benquisto pelos fãs das outras franquias. Os fãs do Spurs sempre amaram, né, o Tony Parker. Agora, os fãs dos outros times, os torcedores dos outros times, nunca gostaram tanto do Tony Parker porque ele era um cara meio antipático. A verdade é essa. O Tony Parker era um cara meio antipático, era um cara meio egocêntrico. O francês, né? O francês é foda, né? O francês é foda. O Mbappé é o maior exemplo disso, né? Então o Tony Parker ele nunca foi um cara muito querido pelas outras torcidas, mas ele sempre foi um cara muito respeitado, né? Eu não sou um grande fã do Tony Parker, né? Eu admiro muito a carreira dele, mas eu não sou um grande fã. Mas assim como as outras torcidas, eu não sou fã, mas eu respeito muito o que o Tony Parker fez. Um cara muito importante pro Spurs, um cara muito importante pro basquete francês e com todos os méritos do mundo foi introduzido ao Hall da Fama. Próximo jogador, mais um europeu, hein? Mais um europeu, né? É uma classe dominada pelos europeus. Nowitzki, Tony Parker e Paul Gasol. Paul Gasol, o espanhol Paul Gasol, foi introduzido também no Hall da Fama. Ele, mesmo tendo jogado apenas 7 temporadas no Lakers, ele marcou o seu nome jogando em Los Angeles, né? Das 18 temporadas que ele esteve na NBA, 7 foram no Lakers e foi o suficiente para ele ter tido sua camisa aposentada e foi o suficiente para ele ter, né, marcado o seu nome na história do basquete, né? Em Los Angeles, ele foi 2 vezes campeão, né? Ele ganhou 2 títulos ao lado do Kobe Bryant, né? Ele montou uma das melhores duplas que eu já vi, né? Paul Gasol e Kobe Bryant foi uma dupla maravilhosa e os dois eles tiveram uma amizade muito bonita, tanto que o discurso que o Paul Gasol fez na homenagem que a NBA fez para o Kobe Bryant depois da morte dele foi um dos discursos mais lindos que eu já vi, né? Realmente os dois tinham uma relação muito muito bonita, foram campeões em 2009 e 2010, aquele Lakers inclusive. Que time bacana de acompanhar, né? Um time muito forte na defesa, só que também tinha o seu brilho no ataque, principalmente nos momentos em que Kobe e Paul Gasol interagiam juntos, né? Se encontravam em quadra. Era muito bonito a química entre os dois. Bom, o Paul Gasol ele foi 6 vezes All-Star, 4 vezes All-NBA. Ele é o maior ídolo do basquete espanhol, um cara que ajudou a Espanha a conquistar 3 medalhas olímpicas, 3 medalhas olímpicas. Ele terminou a sua carreira com 17 pontos de média, 9,2 rebotes e 1,6 bloqueios. Ele passou por outras equipes, né? Como eu disse, ele jogou apenas 7 das 18 temporadas na NBA no Lakers, mas ele também passou pelo Memphis Grizzlies, onde ele foi draftado, pelo Spurs, pelo Chicago e pelo Bucks, só que foi em Los Angeles que ele marcou, né? Que ele marcou o seu nome. Assim, cara, eu sempre amei assistir o Paul Gasol jogar. Sempre amei, cara. Né? Um pivô que ao mesmo tempo que era muito técnico, era muito agressivo, sabe? As pessoas têm uma impressão, uma falsa lembrança de que o Paul Gasol era meio soft, mas, cara, como jogava duro o Paul Gasol, sabe?
né? Eu sei que a quinta série vai bater aí, né? Porque eu usei na mesma frase Paul e duro, mas realmente o Gasol jogava duro pra caramba. Eu peço desculpas aí pela quinta série, que não tem como, sempre baixa na gente. Mas é um cara assim, como jogava bem, como era competitivo e ao mesmo tempo como tinha aquele refino europeu, né? Nossa, que jogador era o Paul Gasol e que bacana que ele foi introduzido ao Hall da Fama. Que bacana. Fico muito feliz mesmo de ver o Gasol no Hall da Fama do basquete. Mais do que merecido. Mais do que merecido. Vamos falar agora sobre um treinador, né? Sobre, na minha opinião, o maior treinador da história do basquete. Greg Popovich. Greg Popovich, ele ainda está trabalhando, ele ainda é head coach, né, do San Antonio Spurs, ele não se aposentou, mas a carreira dele já é tão monstruosa que ele já foi introduzido ao Hall da Fama, né? Nem precisou esperar ele se aposentar, né? O Popovich, cara, ele começou como assistente técnico, né, do Spurs lá em 1988. Ele também foi assistente do Golden State Warriors até ele assumir o cargo de head coach em 1995, onde ele está até hoje, né? Como treinador do Spurs, ele venceu 5 títulos, né? Os mais marcantes foram ao lado, né, de Ginobili, Parker, Tim Duncan. Então, é um cara que foi responsável pela lapidação de alguns dos maiores nomes da história do basquete. Né? Esse Spurs, né, de Ginobili, Parker e Tim Duncan foi um dos times que mais encantaram os fãs da NBA. Era muito bonito ver o Spurs do Popovich jogar, né, o famoso, né, Beautiful Basketball. Era muito bonito de ver. E o Popovich, cara, ele marcou o seu nome como o técnico mais vencedor da história da NBA. Atualmente, o Popovich sustenta um recorde de 1.366 vitórias e apenas 761 derrotas, cara. Em 28 temporadas ele tem esse recorde. É algo simplesmente surreal. E, além dos 5 títulos, além de ser o técnico mais vencedor da história da NBA, Popovich, ele, né, comandou a seleção americana para o ouro olímpico em Tóquio, né? Então, além de tudo, o cara ainda tem uma medalha de ouro olímpica. E uma coisa que mostra o quão absurdo é o Greg Popovich são os seus pupilos. As crias do Greg Popovich mostram o quão absurdo é o Pop. Ele foi o mentor de alguns dos grandes treinadores da NBA e de uma baita treinadora da WNBA, que eu irei falar daqui a pouco, né? Alguns dos seus pupilos foram Mike Budenholzer, campeão no Milwaukee Bucks, Ime Udoka, que fez um ótimo trabalho no Celtics e agora vai para o Houston Rockets, Taylor Jenkins, que está brilhando no Memphis Grizzlies, Monty Williams, fez um ótimo trabalho no Phoenix e agora tá no Detroit Pistons, é um dos treinadores, né, mais valiosos da NBA hoje, o Monty Williams. Steve Kerr, multicampeão pelo Golden State, que agora comanda a seleção americana. Doc Rivers, foi campeão pelo Celtics em 2008. Mike Brown, que agora tá brilhando no Kings, acabou de levar o Coach of the Year. E a Beck Hammon, que hoje é a melhor treinadora da WNBA e é a próxima pessoa, né, que eu irei falar nesse vídeo, né? Mas antes de eu falar da Beck Hammon, eu só quero fechar, né, essa parte aqui do Popovich dizendo que ele é, para mim, o melhor e o maior treinador da história da NBA e do basquete mundial. Eu sei que tem muita gente que defende que o Phil Jackson é o maior treinador da história da NBA, que é o maior treinador do basquete mundial. Eu entendo, eu sou fã do Phil Jackson, eu tenho o livro do Phil Jackson, inclusive, mas a revolução que o Popovich causou no basquete mundial, principalmente na NBA, é algo absurdo, cara. E os números do Popovich são impressionantes. E o que mais
me faz admirar o Popovich é a capacidade que ele tem de lapidar jogadores e de criar grandes treinadores, sabe? Eu consigo aqui listar inúmeros treinadores maravilhosos que meio que saíram das mãos do Popovich. Do Phil Jackson eu não consigo citar tantos nomes assim. Então, o Popovich, ele é para mim o maior treinador da história do basquete e é um cara que eu admiro muito e eu ainda não estou pronto para acompanhar uma temporada da NBA sem o Popovich. Né? Eu fiquei muito feliz com a renovação dele com o Spurs. Ele vai ficar por mais um tempinho no Spurs para lapidar o Wembanyama, que pode ser um dos maiores nomes da história do basquete também, e que, se acontecer, ele será lembrado como um jogador que foi lapidado pelo Popovich, assim como o Tim Duncan, assim como vários outros. Então, eu fico muito feliz em ver que o Popovich vai ficar na NBA mais um tempo, porque eu não tô pronto para uma NBA sem o Greg Popovich. Então, tá aí feita, né, a minha homenagem ao Popovich, tá aí feito o resumo, um resumaço da carreira monstruosa desse cara. E, para fechar, Becky Hammon, né? A Becky Hammon, ela jogou, né, por 16 anos na WNBA. Ela jogou pelo New York Liberty e também pelo San Antonio Stars. Ela nunca foi campeã como jogadora, ela nunca levou um título da WNBA como jogadora, mas ela foi 6 vezes All-Star e ela foi medalhista olímpica pela seleção feminina de basquete. Depois que ela deixou as quadras, né, depois que ela, né, se aposentou como jogadora, ela foi pioneira na NBA. A Becky Hammon, ela foi a primeira mulher a ser assistente técnica na NBA. E sabe de quem que ela foi assistente? Do Greg Popovich, né? Como eu falei antes, ela foi uma das pupilas do Greg Popovich e hoje ela é a melhor treinadora da WNBA, né? Depois que ela deixou, né, o cargo de assistente técnica do Spurs, ela assumiu o cargo de técnica, né, o cargo de treinadora no Las Vegas Aces e foi campeã na temporada de 2022, né? Então, o título que ela não ganhou como jogadora, ela ganhou como treinadora e ela já é uma das grandes treinadoras da história do basquete. Não é à toa que ela tá no Hall da Fama. Apesar dela ter muito sucesso na WNBA, dela ser a treinadora mais bem paga da WNBA, se eu não me engano, ela ainda é a mais bem paga, eu torço muito para ela ir para a NBA, sabe? Porque assim como ela foi pioneira, né, sendo a primeira mulher assistente técnica na NBA, eu queria muito que ela fosse pioneira como a primeira mulher a ser treinadora na NBA. E eu torço muito para que isso aconteça, porque eu sei que ela tem talento para isso, sabe? A Becky Hammon na NBA seria uma baita de uma treinadora. Eu ainda acho, que talvez seja um sonho meu, mas eu ainda acho, eu ainda sonho com o dia que a Becky Hammon irá assumir o cargo de treinadora no Spurs. Eu ainda acho que ela vai ser a substituta do Popovich. Eu acho que isso vai acontecer. E vai ser sensacional. Então, Becky Hammon está no Hall da Fama do basquete. E assim como Popovich, ela está no Hall da Fama ainda trabalhando. Né? O que mostra que ela é realmente um monstro, né? A Becky Hammon é um monstro, ela é monstruosa, ela é gigantesca essa mulher. Então, meus amigos, tá aí feita, né, uma pequena homenagem a alguns dos principais nomes dessa classe de 2023 do Hall da Fama. Não falei sobre todos. É importante dizer, tá? Eu já ia me esquecendo, mas eu não posso me esquecer de falar isso, que a equipe feminina olímpica de 1976 também foi, né, homenageada, né, na cerimônia, então não poderia deixar de falar, né, sobre a equipe feminina de 1976 dos Estados Unidos, né, uma equipe que marcou também época no basquete. Então tá feita, né, essa pequena homenagem a esses nomes enormes para o basquete mundial. E fica aí a dica,
né, para você que começou a acompanhar a NBA agora, que não conhece muito, né, sobre esses jogadores, sobre a Beck, sobre o Greg Popovich, fica aí a dica para você saber mais, procurar mais sobre a carreira de cada um desses nomes, porque vale muito a pena, porque são nomes que marcaram não só essa era moderna do basquete, mas também marcaram o basquete em geral, né? Marcaram seus nomes na história do basquete, tá bom? Bom, sinceramente espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueçam de avaliar com seu like, de se inscrever no canal. E é isso, né? A gente se vê no decorrer aí da semana com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.